Então, enfim, essa aula de hoje eu vou falar sobre os 5 passos para você criar cartas de vendas mais rápidas que vão dobrar o seu faturamento. Primeiramente, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Qualquer pessoa, não importa quem, qualquer pessoa pode e consegue criar cartas de vendas e ofertas irresistíveis mais rápidas que vão gerar o dobro de faturamento e lucro para o seu negócio. E com isso, ainda economizar grande parte do tempo. E eu vou falar muito mais depois sobre como você consegue fazer isso e principalmente o quanto é importante você ter uma oferta irresistível e como você pode fazer isso também. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Rafael Pimenta. Eu sou copywriter profissional, especialista em marketing digital e sou o fundador da Mutare Business, né, que é uma empresa de marketing digital com foco em alavancar negócios através da comunicação persuasiva. E você pode estar estranhando por que uma foto minha jogando poker. E o fato é que a comunicação de venda é como um jogo de poker. Sabe por quê? Porque ou você sabe jogar o jogo da persuasão, ou você sabe ser persuasivo para fazer as pessoas tomarem uma ação e comprar de você, ou você perde o jogo. Como eu tinha dito, se você não vende, você não tem dinheiro. E se sua empresa não tem dinheiro, ela não tem caixa, e qualquer empresa sem caixa acaba morrendo. Né? Então, eu quero perguntar quantas vezes você já sentou na frente do computador para escrever uma carta de vendas ou um e-mail e nada saía. Ficava com bloqueio criativo, ficava pensando como que ia começar e tudo mais e não saía nada. E quantas vezes você já escreveu uma copy, né, que é o texto em si, e ela não vendeu nada? Às vezes foi um lançamento que você fez, algum e-mail que você mandou para sua lista, né? Algum produto que você foi tentar vender pela internet ou não, ou seja, fora da internet, infelizmente você acabou não vendendo nada. E também quantas vezes você já ficou em dúvida de lançar algum produto e ficar com medo das pessoas não comprarem o seu produto. Se você já passou por isso, por alguma dessas dificuldades ou relacionada a elas, digite um eu aí nos comentários do chat para eu saber e para eu ter a certeza de que nessa aula eu vou conseguir ajudar vocês a superar de uma vez por todas esse problema. Que a partir de hoje, ao final dessa aula, ou amanhã, ou na semana que vem, não importa quando você for escrever uma carta de vendas, quando você for fazer uma venda do seu produto, você vai saber que dessa vez ele vai vender. Beleza? Então, e assim, pode ser que você tenha uma ideia de um produto ou programa online, né, mas não consegue decolar o projeto porque não sabe criar uma oferta irresistível ou fica travado na hora de escrever sua carta de vendas porque não domina as técnicas de copywriting. E pode ser também que você não consegue atrair clientes certos para o seu produto, né, para comprar o seu produto ou serviço que você vende, porque não está sabendo comunicar da forma correta com eles e de uma forma que faça eles tomarem uma ação, que nesse caso é a compra do que você está vendendo. E até pode ser que você sabe criar uma oferta irresistível bastante persuasiva, mas infelizmente trava na hora de escrever seu roteiro de vendas, a sua carta, o seu e-mail, o seu vídeo de vendas, porque sente um grande bloqueio criativo e não faz ideia de como começar. É aquela coisa de você olha para a tela branca ou você olha para a câmera e você não sabe como começar a escrever, como iniciar, como terminar ou até como começar um vídeo. Né? Infelizmente, muitas pessoas passam por esse problema. Infelizmente, várias pessoas passam pelo problema também de escrita, de não saber como começar uma carta de vendas, de quando for mandar um e-mail, não saber o que de fato escrever nesse e-mail, né? Seja seu e-mail de conteúdo, seja seu e-mail de venda, o que eu vou escrever nesse e-mail para as pessoas abrirem meu e-mail, para elas se sentirem engajadas a clicar no que eu coloquei no meu e-mail. Infelizmente, muitas pessoas passam por esse problema e eu também já passei por isso quando eu não sabia dessas coisas. E assim, só deixar claro, o que eu vou falar para vocês hoje serve tanto para você que é dono de um pequeno negócio, de uma média empresa, tanto para você que
tem um produto digital ou um produto físico, mesmo se você empreende online, se você tem uma empresa online ou não, ou até mesmo se você é um prestador de serviço, por exemplo, se você é um coach, se você é um consultor, né? Se você é um especialista, como por exemplo, um nutricionista, um psicólogo, qualquer coisa. Se você tem um produto ou se você tem um serviço, seja físico ou online, o que eu vou falar aqui para vocês hoje serve para você. Beleza? Então, assim, se você sente que uma coisa dessas está te bloqueando, eu quero dizer que a partir de hoje isso não vai mais te bloquear. Nunca mais. Né? E sabe por quê? Porque ao longo dos anos, né, desde quando eu entrei nesse mundo, né, de começar a estudar mais sobre marketing, sobre persuasão e começar a aplicar também, eu comecei a analisar os maiores mestres, copywriters e gurus do mundo do marketing digital, das vendas, da persuasão, né, do copywriting também. E assim, eu consegui chegar a apenas 5 passos simples que você precisa fazer para escrever cartas de vendas mais rápidas, mais persuasivas e que vão gerar o dobro de resultado para você. E para você saber, até hoje eu uso esses 5 passos. É como se fossem o meu mantra antes de eu escrever qualquer coisa que vai gerar venda, que vai gerar lead, não importa. Se eu vou escrever alguma coisa com o objetivo das pessoas tomar uma ação com aquilo que eu estou escrevendo, seja se é para comprar alguma coisa, ou seja se é para se cadastrar em alguma coisa, qualquer coisa, não importa. Eu utilizo esse mantra, que são os meus 5 passos, que eu vou compartilhar com vocês hoje. E assim, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que uma boa copy, né, uma boa carta de vendas, uma boa oferta, ela começa antes mesmo de você escrever a primeira linha. E aí é o que muitas pessoas, infelizmente, acabam errando, que acha que a copy dela, né, a sua carta de vendas, a sua oferta, etc., começa quando ela começa a escrever o seu roteiro, né, o seu script de vendas. Mas eu preciso revelar para você que muito antes de você escrever a primeira letra, a sua copy já começa. Ela deve começar antes. Porque quando você faz isso, você consegue criar a sua oferta, a sua carta de vendas em apenas um dia. Você não vai levar mais 2 dias, mais uma semana, ou até 2 semanas, como eu já levei para escrever uma carta de vendas. Ou até uma semana, que eu vejo várias pessoas levando para escrever uma carta de vendas. Quando você sabe desses fundamentos que eu vou compartilhar com você hoje, você não precisa mais nada do que apenas um dia para fazer isso, beleza? Ou seja, é como se você tivesse uma ideia do que vender hoje, de um produto lançar hoje, e amanhã você já ter essa carta de vendas pronta para vender, por exemplo, já no outro dia ou já na próxima semana. Não importa. Quando você consegue fazer o processo mais rápido, você consegue escalar e vender muito mais rápido. Né? Porque nesse mundo que vivemos hoje, onde que as mudanças são cada vez maiores e cada vez mais rápidas, a única coisa que você não pode perder é tempo. Beleza? Então, assim, e uma coisa que eu quero deixar muito claro para vocês, né, e da onde que eu tirei isso, foi uma pesquisa, né, de várias pesquisas, para falar a verdade, que eu já fiz. E, inclusive, tem uma pesquisa que foi feita pela Harvard Business School, que é a escola de negócios de Harvard, onde que eles conseguiram chegar como eu diria, numa concretização de que as pessoas, elas compram usando as suas emoções e justificam usando a razão. Ou seja, qualquer pessoa hoje, não importa, seja eu, seja você, seja o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, não importa. Todo ser humano, quando vai comprar alguma coisa, qualquer, dando valor, ela, no ato da compra, ela utiliza a sua emoção e depois ela justifica a sua razão. Né? No entanto, em meados de 1915, Claude Hopkins, que é considerado um dos pais da persuasão e do copywriting também, inclusive ele é autor da obra Publicidade Científica, já pesquisava os desejos humanos no ato da compra. Né? E os desejos humanos é algo que está totalmente ligado às emoções. Né? E aí, voltando a esse passo anterior, o que eu quero dizer com isso? É como se, por exemplo, né, dando um exemplo,
bem, bem direto, é como se você fosse numa concessionária comprar um carro e você visse um Corolla que estava em promoção. Precisa daquele carro porque você usa o carro para trabalhar. Por exemplo, como se você, vamos supor que você trabalhe de Uber, né? Se você trabalha de Uber, logo o carro é um ativo para você. Você precisa do carro para trabalhar, né? E aí você vai na concessionária e o Corolla, tipo, um mega carro, tipo, com vários benefícios, com tecnologias e tudo mais, tá em promoção. Cara, você não pensa duas vezes em comprar. Uma porque o preço tá muito atrativo porque está em promoção e outra porque você precisa daquele carro para trabalhar. Quando você faz a compra, ali no ato da compra, você está totalmente usando as suas emoções. E aí você chega em casa, e aí, por exemplo, a sua mulher ou o seu marido, enfim, pergunta por que você comprou o carro. E aí você dá uma justificativa, que é, porque eu estou precisando para trabalhar, ou porque eu estou precisando para uma outra coisa. É isso que acontece quando você compra utilizando a sua emoção, e aí quando alguém te pergunta o porquê, ou até para você mesmo se justificar o porquê você comprou aquilo, você usa a sua razão, o seu lado racional. Por isso que é muito importante quando você está escrevendo uma carta de vendas, quando você está trabalhando a sua comunicação persuasiva para vender alguma coisa, você tem que trabalhar os dois lados, tanto o racional, tanto o emocional, entendeu? E aí, o que acontece? Existem alguns tipos de desejos humanos, né? Opa, peraí. Vou voltar aqui. Existe algum tipo de desejos humanos, né? Como eu disse, Claude Hopkins ele já estudava os desejos humanos e alguns tipos desses desejos humanos são liberdade, paz, sucesso, confiança, autoestima, bem-estar e entre outros. Desejos humanos é algo que a pessoa, como o próprio nome diz, ela deseja. É um desejo que ela tem. Só que os desejos humanos, eles são consequência das emoções que essa pessoa tem. Ou seja, você nunca vai desejar ter paz se você, por exemplo, não tem amor no seu coração. Ou, por exemplo, se você tem, tipo assim, uma ansiedade, né? Se você, por exemplo, é uma pessoa ansiosa e você quer ser uma pessoa, tipo assim, menos ansiosa, mais paciente, paz seria um desejo resultante de uma emoção que você tem. É como se fosse, tipo assim, o desejo, ele é resultado de uma emoção que você tem. É como se fosse os sintomas, entendeu? E aí, alguns tipos de emoções também que existem são, por exemplo, os mais comuns: alegria, tristeza, ansiedade, medo, e entre outros também, que existem inúmeros tipos de emoções, inúmeros tipos de desejos humanos. E a sacada é você saber trabalhar com todas elas. Não todas as emoções, não todos os desejos, mas todos esses elementos. Tanto a emoção, tanto o desejo humano, tanto o lado racional. E hoje, e ao longo dessa aula, eu vou te mostrar como você pode fazer isso ao longo desses 5 passos. Porque os 5 passos, ele trabalha de forma bem direta e profunda nessas duas emoções. Né? Porque qualquer ser humano, ele tem apenas dois objetivos internamente. Ou ele quer buscar um prazer, né? Algo que ele deseja, né? Algo que ele sonha, que ele tem uma ambição de ter e de conquistar, é um prazer que ele tem, e fugir da dor, né? Fugir de algo que está perturbando a mente dele, perturbando a paz, o coração dele, né? Ou seja, todo ser humano, sem exceção, ou ele quer buscar um prazer, ou ele quer fugir da dor. Na maioria das vezes, ele quer os dois, porque ao mesmo tempo que ele busca um prazer, ele está fugindo da dor. Então, vamos supor que, por exemplo, sejam pessoas que não têm dinheiro, que tenham falta de dinheiro e tudo mais, estão com contas em atraso e tudo mais. Qual que é a dor dele? Ele não está conseguindo pagar as contas. Ele quer fugir dessa dor de ficar endividado. Logo, quando ele foge dessa dor de ficar endividado, ele busca e conquista o prazer de ter uma paz, de não ter dívida e de estar como eu diria, muito bem financeiramente, não devendo para ninguém,
conseguindo comprar suas coisas tranquilamente, viver de forma tranquilamente, gastando de forma tranquilamente, sem aquele peso de, tipo, tô devendo para banco, tô devendo para não sei quem, entendeu? Então, são em paralelo e você precisa entender esse fundamento, porque quando você entende isso, você consegue trabalhar de forma mais, eu diria até cirúrgica, nas emoções do seu cliente ou do seu prospecto, né? Ou seja, você começa a entender profundamente para quem você está vendendo. Isso é muito importante, né? Por isso que, se você quer vender mais com escala e sem estresse, principalmente, né? Sem precisar ficar dando desconto, sem precisar ficar, tipo, como eu diria, abaixando o seu preço e tudo mais, e até colocando o seu negócio em risco, você precisa saber se comunicar com o lado emocional do seu cliente. E tudo isso é possível através de técnicas de copywriting que eu vou te mostrar hoje, nessa aula. Então, fica aqui comigo até o final que você vai saber muito mais. E assim, você já imaginou, vez por todas, essas técnicas de copywriting, persuasão e saber como utilizar essas ferramentas para alavancar o seu negócio? Ou até você já imaginou em nunca mais sentir bloqueios criativos na hora de escrever e, além disso, saber exatamente quais gatilhos mentais e estruturas e ter a certeza de que qualquer texto que você for criar, se é um vídeo, se é e-mail, se é um texto, ele vai fazer uma venda? Ou então você já imaginou que você começa a ter uma taxa muito alta de abertura dos seus e-mails, cliques e, enfim, vendas, dinheiro caindo na sua conta, ao mesmo tempo que você aumenta o seu lucro. Por que ao mesmo tempo que você aumenta o seu lucro? Porque quando você entende esse fundamento, você consegue aumentar as suas vendas sem precisar aumentar o seu custo. Ou seja, se você investe R$ 100 para fazer 10 vendas, os mesmos R$ 100 que você vai investir, você vai conseguir fazer 20, 30, 50 vendas. Ou seja, é mais faturamento para o seu negócio, ao mesmo tempo que você tem mais lucro também. E assim, eu falo de você ter o dobro de conversões investindo a mesma quantia, como eu disse. É como se você investisse 100 e ao invés de vender 10, você vende 50. Né? Você começa a abaixar, diminuir o custo das suas vendas e, enfim, da sua empresa num todo. Né? E só para você saber como isso é possível, dá uma olhada nos números dessa campanha, que é uma campanha que eu fiz para um cliente meu, né? Um cliente de consultoria que eu tenho. E essa era uma campanha de aquisição de leads. Ou seja, a gente estava anunciando um e-book, né? Porque esse e-book, depois que a pessoa baixasse esse e-book, ele ia para um vídeo de vendas, onde fazia a venda. Só que antes de eu conhecer essas técnicas e antes de eu aplicar alguma das técnicas que eu vou te mostrar hoje, a gente estava tendo um custo de lead assim meio caro, né? Eu não diria que estava muito caro, mas ele estava meio caro pela estratégia que a gente estava usando. No entanto, antes, né, a primeira campanha, se você for ver aí, a gente estava tendo um custo de 1,17, né? R$ 1,17 por cada lead. Sendo que a conversão estava muito pouco também, apenas 60 leads gastando R$ 10 por dia. E depois da gente ter aplicado essas mesmas técnicas que eu vou te mostrar hoje, que são técnicas de copywriting, a gente conseguiu aumentar a aquisição de leads em até 370%. Ou seja, ao invés de gastando o mesmo R$ 10 por dia, fizeram uma aquisição de leads, né, de contatos interessados, né, que estejam interessados em fazer a compra. Ao invés de ser 60 pessoas, a gente começou a fazer por dia 282 pessoas. É um aumento de 370% gastando a mesma coisa. E ainda conseguimos reduzir com isso em até 125% do custo por lead, ou seja, do custo que a gente tinha para ter o contato daquela pessoa. É como eu disse, quando você sabe esses fundamentos, quando você domina isso, você consegue lucro e faturamento ao mesmo tempo. Porque, infelizmente, muitas empresas, muitas pessoas falam em só você ter faturamento.
em só você aumentar o seu faturamento, em você vender mais, em você fazer, sei lá, um 6 em 7, em você fazer um 7 em 7, fazer 6 dígitos, 7 dígitos, mas ninguém pensa no lucro. Porque ao mesmo tempo que você, por exemplo, você pode estar vendendo 100 mil por mês, você pode estar gastando 100 mil para fazer as mesmas 100 mil vendas, entendeu? Ou seja, você não tem lucro. E, assim, ser bem sincero, um negócio sem lucro, uma empresa sem lucro, ela não cresce, ela não consegue reinvestir nela mesma para crescer e muitas das vezes ela se mantém numa linha tênue, né? Numa, numa linha sem crescimento vertical, assim, tipo, reta. Isso no melhor dos casos, quando ela não tem lucro, porque algumas empresas, quando não tem lucro, a tendência é ela morrer conforme o tempo, pelo fato de, como eu disse, uma empresa sem caixa, uma empresa sem dinheiro, ela morre. E quando eu falo de caixa, de ela ter dinheiro, eu não falo em faturamento, eu falo ela ter dinheiro no bolso, porque faturamento é o que entra, é quando as pessoas compram de você. Agora você tem que analisar muito bem o que sai, né? Por isso que essa relação entre lucro e faturamento é como se você tivesse uma torneira e um ralo. Se você está abrindo a torneira ela tá tipo assim, num fluxo muito forte de água. Só que seu ralo ele tá muito grande, você não consegue acumular água. É isso que vai acontecer com o seu negócio. Todo o dinheiro que entra vai sair. Você nunca vai conseguir ter lucro, né? Porque o que entra, que é faturamento, tá saindo ou no mesmo tanto, ou tá saindo, tipo assim, muito ao ponto de não sobrar quase nada ou pouco, né? Ou muitas vezes você gasta muito mais, não sobra literalmente nada e você fica no negativo. Só que você tem que pensar no seu negócio como que você pode ter faturamento, né? Como você pode ter um fluxo muito grande de água nessa torneira, só que um buraco muito pequeno nesse ralo e acumula água, né? A gente fazendo uma analogia, a água é o dinheiro no seu negócio, é o lucro no seu negócio. E quando você entende esse fundamento de persuasão, de copywriting, de você conseguir fazer muito mais vendas investindo a mesma coisa ou até menos, e você conseguir mais lucro com isso, é disso que eu estou falando. É você ter mais lucro, é você ter mais dinheiro sem precisar gastar mais. Entendeu? E assim, ou seja, resumindo, tudo isso, né, com toda essa mudança que a gente fez, e assim, foi uma mudança simples. A gente conseguiu praticamente o triplo de resultado, com apenas uma mudança, né? E sabe que mudança foi essa? Eu apliquei algumas técnicas de copywriting nos textos dos anúncios. A gente, né, nós, eu e meu cliente, usamos o mesmo público nesses anúncios do Facebook, usamos a mesma imagem, como você viu anteriormente, diário, né? O mesmo valor por dia, porque esses resultados são por dia, ou seja, a gente investiu a mesma coisa, não aumentou o investimento e conseguimos um resultado 3 vezes maior com isso. Mudanças simples que eu fiz apenas no texto do anúncio. Para você ver como você trabalhar de forma persuasiva os seus textos é muito poderoso, entendeu? E assim, essas técnicas é o que eu vou te mostrar ao longo dessa aula. Tanto nos 5 passos que eu vou te mostrar que são os meus mantras, tanto como o maior erro que as pessoas cometem antes de escrever uma carta de vendas. E você precisa saber desse maior erro. Porque caso você não saiba, infelizmente seu negócio corre risco também. Porque infelizmente a maioria das pessoas cometem esse erro. E elas cometem esse erro muitas vezes nem sabem. Eu quero abrir os seus olhos para isso. Mas, como qualquer ser humano, nem sempre foi assim, né? E muito menos eu tinha habilidade de criar textos com conversões tão altas, né? Há mais ou menos 4 anos atrás, eu estudava engenharia elétrica, né? Eu entrei na faculdade de engenharia elétrica, trabalhava com TI, porque eu sempre fui apaixonado por tecnologia e etc. E eu não fazia ideia do que eram essas coisas, não fazia ideia do que era marketing digital, do que era vendas, do que era persuasão. Eu não fazia a mínima ideia dessas coisas. Até que chegou num determinado momento da minha vida onde que eu não me via mais fazendo aquilo que eu estava fazendo.
Eu não me via mais dali 10 anos sendo engenheiro. Eu não me via mais dali 10, 20 anos trabalhando com o que eu trabalhava, com TI, na empresa que eu trabalhava, né, com tecnologia e tudo mais. Até que me despertou algo onde que, na verdade, o que eu queria era impactar positivamente a vida das pessoas, né? Eu queria, é, de uma certa forma, ajudar as pessoas, né? E eu não me via fazendo isso na engenharia. E aí foi então que eu conheci o coaching. E aí eu posso até separar a minha vida antes do coaching e depois do coaching, porque foi muito transformador. E aí eu decidi, pô, tá aí, eu vou trabalhar com coaching e vou mudar a vida das pessoas. Mas tinha um pequeno problema. Como que eu poderia mudar a vida das pessoas se nem eu mesmo tinha mudado a minha vida ainda? E aí então que eu encontrei um mentor meu, que eu conheci um mentor meu que na verdade até hoje é um grande amigo que eu tenho, além de mentor, é um grande amigo, ele é empresário de uma das maiores empresas de desenvolvimento social e pessoal no Brasil. E, enfim, foi muito transformador para mim porque ele começou a me ajudar nisso, começou a me ajudar caminho nesse processo, etc. E aí, depois de todo esse tempo, de todo esse trabalho profundo, né, de autoconhecimento e etc., eu resolvi criar um curso digital para ensinar as pessoas também, né, para para mostrar a mesma transformação que eu tive ao longo desse tempo de sair da engenharia, de me redescobrir de novo, né, do que eu queria e tudo mais, eu queria ajudar as outras pessoas que tinham essa dificuldade. Mas aí tinha um outro problema. Como que eu ia vender esse curso? Apenas produzir o curso, apenas produzir um treinamento, um produto, um serviço, não é o suficiente para vender. Se você não sabe técnicas, se você não sabe habilidades, se você não sabe formas de você vender, de você propagar essa mensagem, infelizmente você não vai vender. Vai virar apenas um produto, apenas algo na prateleira. E aí então que eu comecei a uma busca constante de como eu poderia monetizar esse meu conhecimento. Até que eu conheci o marketing digital. E aí eu comecei a estudar incansavelmente marketing digital, estratégias e tudo mais, e comecei a aplicar na empresa desse meu amigo. Eu queria produzir o curso, e aí, ao longo que eu fui estudando, eu comecei a aplicar as mesmas estratégias nessa empresa do meu amigo. E aí eu resolvi trabalhar com marketing digital. Eu vi que, na verdade, o que me chamava muito mais atenção era ajudar as outras pessoas a levar a mensagem delas para frente, né? A ajudar as empresas a levar a mensagem dela para frente. Porque, vamos ser sinceros, cá entre nós, você sabe que você merece ter mais vendas porque o que você produz é vendedor do bem. Se você sabe o que você vende tem valor, você sabe que isso é pessoas. E se você sabe, tem noção, total certeza que isso vai ajudar as pessoas, você tem total certeza que você merece vender e levar essa mensagem. E aí foi então que eu comecei a estudar muito marketing, a aplicar essas estratégias, etc. Só que tinha um problema. Apesar de eu estudar bastante, apesar de eu procurar aplicar o máximo, eu não estava conseguindo nenhum resultado nessa empresa do meu amigo. Tudo, né, desse meu amigo, que é meu mentor. E aí, tudo que eu estudava e aplicava parecia que, assim, não era nada. Literalmente, parecia que não era nada. Tipo, tava servindo de nada. Tava só servindo de conhecimento que eu aplicava e não gerava nenhum resultado. Até que eu acabei sendo afastado do setor de marketing e tal, porque dessa empresa, porque eu não estava gerando nenhum resultado. E aí até que eu percebi que o problema não estava na forma como eu aplicava, não estava em mim, não estava na empresa. O problema era eu tinha que aprender algo que eu ainda não tinha aprendido. No entanto, no livro do Tim Harv Eker, que é Os Segredos da Mente, ele fala que se tem algo na sua vida que não está dando certo, é porque você precisa aprender algo. É porque tem algo a ser aprendido ainda. E aí, com isso em mente, eu comecei a buscar esse algo, né? Eu comecei a buscar o que estava me faltando. Até que eu conheci o copywriting. E até que eu conheci a comunicação de vendas, a persuasão e etc. E aí eu descobri e me veio a consciência que, na verdade, o real problema não era as estratégias que eu usava, não era
o marketing digital que eu fazia. O problema é que eu não estava sabendo me comunicar de uma forma, eu não estava sabendo utilizar essas técnicas, eu não estava sabendo me comunicar de uma forma persuasiva para fazer essas vendas. Né? Então, depois de muito tempo estudando copywriting, né, depois que eu conheci persuasão, depois de muito tempo estudando, fazendo treinamentos, lendo livros, né, fazendo mentorias com outros mentores que eu tive dessa área, eu comecei a aplicar em outras empresas através de consultoria. Até que eu me tornei um consultor high ticket. O que é um consultor high ticket? É um consultor que ele vende produtos de alto valor. Então, geralmente são produtos que custam muito caros, né? Tipo, acima de 5 mil reais. Por exemplo, mentorias, consultorias, né? Que custam de 5 mil, 20 mil reais. Porque são desafios maiores. Eu queria desafios maiores. Então, eu me envolvi de uma forma muito grande nesse tipo de mercado. E aí, depois de eu ter me tornado, né, um consultor high ticket, tinha um cliente meu onde que ele queria vender uma consultoria dele, que ele já dava, porém, ele nunca tinha divulgado isso na internet. E aí ele queria dar essa consultoria porque ele queria propagar mais esse benefício que ele transmitia às empresas, que inclusive era mais difícil ainda porque o que ele vendia às pessoas era para as empresas. E quando você vende para as empresas, é muito, muito mais difícil porque você tem um senda, você demora para vender mais, é em contato com mais pessoas, ou seja, é uma venda mais complexa, mais difícil. Só que, como um bom desafiante, como eu gosto muito de desafios, eu aceitei esse desafio. E essa consultoria dele custava mais de 30 mil reais. E aí eu aceitei o desafio e criamos uma estratégia, eu criei toda a comunicação persuasiva e pouco tempo depois da gente lançar no mercado, várias pessoas começaram a aplicar querendo fazer essa consultoria. E qual a comunicação persuasiva? Escrever textos persuasivos e saber se comunicar com as pessoas certas. E assim, eu quero dizer que o maior erro na hora de escrever uma carta de vendas, né? Infelizmente, muitas pessoas cometem erro e elas não têm nenhuma noção disso, que é vender a oferta antes do produto. Ou seja, a sua oferta é como se fosse a embalagem do seu produto. Então, tipo assim, você precisa vender a embalagem, não o que há dentro dela. Né? O que há dentro da embalagem que é o seu produto, que está dentro ali da embalagem, é apenas a forma como a pessoa vai conquistar o que deseja. Por exemplo, se você vende coaching para emagrecer, ajuda pessoas que querem emagrecer, você não vende um processo de coaching, você não vende as suas sessões de, você não vende o seu, sei lá, o seu cardápio, você vende o sonho que ela tem, você vende o que ela deseja. O que ela deseja é ser mais saudável, é ter um corpo melhor. A mesma coisa, vamos pegar a analogia da academia. Infelizmente, muitas academias elas vêm do erro de vender o que tem na academia, que é o quê? Os seus aparelhos, né? O seu ambiente e tudo mais. Quando na verdade, o que as pessoas querem, elas não querem um aparelho. Elas não querem o ambiente ali da academia, né? Elas não querem, tipo assim, não estão se importando muito em fazer o exercício. O que elas querem é o corpo que elas desejam. E fazer o exercício, usar os aparelhos é apenas uma das formas dela chegar a esse corpo que ela deseja. Ou seja, e aí, isso tem uma frase muito famosa do Ben Feldman, que foi um dos maiores vendedores do mundo, né? Ele é muito respeitado nisso, até hoje, por ser um grande vendedor. Ele tem uma frase muito famosa que ele fala que não venda seguro de vida, venda o que o seguro de vida pode fazer. Ou seja, você precisa vender o sonho que seu cliente deseja realizar. Ele não está interessado no seu produto, no que você está entregando, né? Se é o seu serviço, se é uma consultoria, se é um seu produto digital ou não, ele não está interessado nisso, no seu produto em si, no que você está entregando. Ele está interessado no que o seu produto pode fazer por ele.
Se o seu produto pode fazer ele emagrecer, ele está interessado nisso. Ele quer emagrecer. Se o seu produto pode fazer ele ganhar mais dinheiro, ele não está interessado se o seu produto é físico, se o seu produto é online, se é um curso, se é uma mentoria. Ele está interessado em ganhar mais dinheiro. A forma como você vai entregar isso é apenas um intermédio, apenas um intermediário dele alcançar isso. Entendeu? E aí, para você ter uma noção, uma grande empresa, inclusive, que faz muito bem isso, é a Polishop. Se você for perceber, a Polishop, ela não vende o seu ferro de passar roupa mega power tecnológico. Ele não vende a sua fritadeira tecnológica e tudo mais. O que eles vendem? Eles vendem a facilidade de você passar uma roupa sem ter esforço em poucos minutos. Eles vendem a oportunidade de você comer coisas gostosas, como batata frita, como frituras, sem precisar fazer sujeira ou até sem precisar ficar se preocupando com a sua saúde, porque você vai comer essas coisas gostosas sem gordura e sem óleo. Ou seja, eles vendem o sonho. O produto é apenas uma forma de entrega, é apenas uma forma dos clientes dele alcançar o que eles desejam, né? O que eles sonham e tudo mais. E assim, não tem problema se você não sabia dessas coisas. Sabe por quê? Porque eu também não sabia antes, né? Há muito tempo, há um tempo atrás, antes de eu começar a estudar isso, eu também não sabia. E a culpa não é sua por isso. Sabe por quê? Porque grandes empresas que fazem isso muito bem nunca compartilharam seus segredos. Existem grandes, tipo assim, empresas que faturam milhões, que faturam bilhões, mas elas nunca compartilharam isso porque elas não querem concorrência, né? Ou seja, empresas como Polishop, Apple, Walt Disney, entre outras muitas empresas bilionárias que aplicam essas técnicas com maestria. São empresas que vendem experiência, empresas que vendem o sonho, o desejo, através da sua comunicação, através dos seus textos, através da arte. Eles não vendem os seus produtos, né? E se você entender esses fundamentos, você nunca mais vai brigar por preço. Você nunca mais vai precisar brigar por preço, você nunca mais vai precisar ficar dando desconto, porque quando você entende esses fundamentos, você começa a vender valor. Os seus clientes começam a entender o valor no que você vende e não apenas o preço. O valor é aquilo que ele percebe no seu produto. Então, tipo assim, aquilo que ele percebe como benefício. Então, quanto mais valor o seu produto tem, quanto mais ele enxerga como benefício, mais fácil vai ser de fazer a venda. E o preço é o quanto ele precisa investir para fazer, para ter esse produto, né? Então, voltando a lá o que eu tinha falado sobre o lado emocional, o lado racional, o valor é o lado do seu cliente, é o lado emocional que você toca no seu cliente. E o preço é racional. Então, se você tem um valor muito maior do que o preço, a venda se torna muito mais fácil, porque ele não vai entender como um gasto, como um custo. Ele vai entender como um investimento. É algo que vai fazer ele realizar o sonho que ele deseja e o objetivo que ele tem. Beleza? E assim, entrando já no que eu tenho para falar para vocês, eu quero dizer que o primeiro passo é você ter um mindset correto antes de tentar vender os seus produtos ou serviços. O que isso quer dizer? Qual é o mindset que você precisa ter ao escrever uma carta de vendas, né? Uma copy? Você precisa saber que o seu cliente precisa e oferecer o que ele deseja. Ou seja, você necessariamente precisa saber o que ele necessita, né? Qual que é a vontade dele e oferecer o que ele quer. Voltando lá falando de emagrecimento, se ele precisa emagrecer, né? Se ele precisa ter um corpo sarado, sei lá, você precisa vender esse sonho. Você precisa vender o corpo para ele. Você precisa vender esse sonho de ter o corpo dos desejos dele e oferecer o que ele deseja, né? Ou seja, oferecer esse objetivo dele. Então, assim, fazendo uma analogia mais simples, se ficou confuso para você, você precisa vender o sonho dele emagrecer e entregar os exercícios.
Levando para uma outra analogia muito mais simples, quando as pessoas elas vão comprar, marca bem isso é muito importante. Quando as pessoas vão comprar uma furadeira, elas não querem a furadeira, elas querem buraco na parede. A furadeira é apenas uma forma dela ter esse buraco. Ou seja, você precisa vender o buraco na parede, o quadro na parede que ela vai ter, né? O retrato, alguma coisa que ela quer colocar na parede. E você entrega a furadeira. É isso que você precisa saber. Você vende a transformação e oferece o seu produto, né? Isso é muito importante. Os próximos passos, se você não entende esse passo, é muito difícil de você entender os próximos passos. Principalmente o quinto passo, né? E entrando no segundo, você precisa. O segundo passo é você começar a carta de vendas antes mesmo de escrever a primeira linha. Como eu tinha dito antes, uma boa copy começa antes mesmo de você escrever a primeira letra, a primeira palavra, né? Ou seja, a sua carta de vendas começa criando uma oferta irresistível. E o que é uma oferta irresistível? A oferta irresistível é a sua comunicação, né? A comunicação que você usa para oferecer o que você vende. Ou seja, a sua oferta irresistível, como eu tinha dito, é a sua embalagem. Você vende a embalagem do seu produto. Se você for, por exemplo, numa loja de chocolate e for perceber como que é a embalagem da Mopinhag, né, e tudo mais, você vai ver que é uma embalagem muito bonita. É muito cheio de detalhes, é muito atraente. No entanto, a pessoa às vezes ela nem sabe como que é o chocolate dentro. Ela nem sabe como que é o chocolate dentro daquela embalagem, etc. Mas ela compra porque a embalagem encanta ela. Então você precisa saber disso. Você precisa vender a sua embalagem. A sua oferta ela deve ser tão irresistível ao ponto do seu cliente não pensar para. Ou seja, quando você usa de fato o lado emocional no seu cliente e usa o lado racional também, né? E o muito importante também é você saber quem vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Ou seja, você conhece de fato o seu cliente melhor do que ele mesmo? Você precisa saber melhor do que ele mesmo o que ele precisa, né? Você precisa conhecer mais do que ele mesmo o que ele quer. É como assim, se você fosse a mãe do seu cliente. Uma mãe, geralmente, ela costuma conhecer muito melhor o filho quando ela é pequena do que ele mesmo. Então você deve ser a mãe dos seus clientes, né? Você deve tratar os seus clientes, os seus prospectos, como se fossem seus filhos. Você deve saber cuidar deles. Você deve saber como resolver o problema deles. E você consegue isso quando você conhece eles melhor do que eles mesmos. Quando você conhece profundamente a dor dele, o problema dele, né? Tudo mais. Ou seja, você precisa saber as suas necessidades, os seus desejos, o que causa medo nele, o que ele quer ganhar e o que ele não quer perder, e entre outras coisas. E como que você consegue isso? De uma forma muito simples e que você vai marcar agora porque é muito simples mesmo, se chamado pesquisa. Você vai pesquisar quem já foi seus clientes, você já vai pesquisar quem já foi, quem já trabalhou com você e fazer uma pesquisa. Pergunta para eles, né? O que levou eles a comprar de você? Qual que é a dor que ele estava no momento? Qual que é a necessidade que ele tinha? Por que ele comprou aquilo de você? E se você não tem clientes, você vai pesquisar pessoas que têm um potencial problema disso. Então você vai fazer uma pesquisa com várias pessoas e aí você vai começar a mapear esses problemas. Você vai perceber que certo problema, né, por exemplo, uma certa dor, ele é comum num grupo de pessoas. Um certo desejo, ele é comum num tipo de pessoa, né? Ele é comum num tipo de pessoa. Por exemplo, tem o grupo de pessoas que tem medo de, enfim, acabar com o casamento, porque o casamento não vai bem, porque etc e tudo mais. Então tem um grupo de pessoas que tem esse medo, né, de ter o casamento terminado e com isso causar várias consequências e tudo mais, né? Tem pessoas que têm o medo de, por exemplo, ter um problema de saúde, né? Tem um grupo de pessoas que tem esse problema. Ou seja, você vai começar a mapear
quem são os grupos, né, que têm esses tipos de problema. E aí você vai começar a conhecer de forma mais profunda e até melhor do que eles mesmos. O quarto passo que você precisa saber é escrever mais rápido. É o mais simples. Tá, beleza, escrever mais rápido, mas como escrever mais rápido? E aí vai uma dica e uma técnica muito simples que eu aprendi e que é muito importante você saber e que infelizmente muitas pessoas conhecem. E enfim, é tão simples que muitas pessoas não conhecem, quer dizer, e poucas também praticam isso. Sabe o que é? Nunca editar os seus textos enquanto você está escrevendo. Você escreve primeiro, edita depois e revisa por último. Por quê? Quando você edita os seus textos, enquanto você está escrevendo, você para editar os seus textos, quando você erra alguma coisa, você interrompe o fluxo de pensamento que você estava quando estava escrevendo. Ou seja, já foi feita uma pesquisa, e foi comprovado isso, que quando uma pessoa ela perde a concentração, né, ela perde o foco, ela demora até 15 minutos para voltar para esse foco de novo. Ou seja, quando você interrompe algo, quando você é interrompido, ou quando você mesmo se interrompe com algo, por exemplo, a editar uma certa palavra que você errou, ou algo que você achou que não ficou legal, você interrompe esse fluxo de concentração, esse flow, né, que se fala que você está. E aí, para quando você vai voltar a escrever, você pode levar até 15 minutos para voltar àquele mesmo foco que você estava. Ou seja, quando você não edita enquanto você escreve, você termina os seus textos muito mais rápido, e aí para editar e revisar depois se torna algo muito mais simples. Ou seja, você, ao invés de você levar 2 dias para escrever, né, de você escrever numa velocidade X, você começa a escrever e terminar os seus textos numa velocidade tipo 2 vezes maior do que isso, né? E aí isso é muito importante porque entra o quinto passo, que é você um método facilitador, né? O que um método pode fazer por você? Facilita o seu caminho, ele é a solução e a sua conquista e diminui absurdamente as suas chances de erro. Ou seja, quando você tem um método, é como se você pegasse e fosse por um caminho que alguém já trilhou, né? Que alguém já fez aquele caminho. É diferente de quando você estuda, de quando você começa a estudar várias coisas, começa a buscar e etc, e você começa a errar porque você não tem por onde começar assim, a se guiar, você não tem um norte. É como se você tivesse perdido numa selva sem bússola. Isso é você buscar alguma coisa sem um método. Quando você tem uma bússola, por mais que você esteja perdido na selva, por mais que você esteja perdido em qualquer lugar, mas você tem uma bússola e um mapa e sabe exatamente qual caminho fazer para chegar onde você quer chegar, seja se é num lugar ou seja se é para sair daquele labirinto, se torna muito mais fácil do que, por exemplo, você sem nada, sem nenhuma bússola e sem nenhum mapa. E um método ele faz isso por você, porque ele é um caminho já percorrido por outra pessoa que vai tornar o seu caminho muito mais fácil. Além de você economizar muito tempo, você economiza muito dinheiro porque não vai precisar investir os mesmos cursos que aquela pessoa fez, os mesmos treinamentos que aquela pessoa fez e até demorar o mesmo tempo que ela demorou para achar isso, para chegar a esse resultado. Você pode literalmente ter, assim, diminuir em 2 vezes, na metade, ou até muito mais do que na metade. Se a pessoa levou 5 anos para conquistar aquilo, e com isso, né, se ela levou, por exemplo, 5 anos para descobrir esse método, para chegar nessa fórmula e tudo mais, que se torna mais fácil, que vira, por exemplo, um caminho mais fácil, você não vai precisar levar 4 anos. Você vai levar, por exemplo, 6 meses, 3 meses, um ano. É diferente de 5 anos. Você não vai perder 5 anos da sua vida para descobrir isso, né? Ou seja, um método ele pode abrir as portas para você iluminar o seu caminho escuro. E aí, mesmo que você se considere uma pessoa péssima com escrita, mesmo que você não domine a gramática, mesmo que você já sabe criar uma carta de vendas, mas precisa de velocidade, o método ele pode fazer isso por você, porque como eu disse, ele vai te mostrar o caminho claro, o caminho que alguém já percorreu,
caminho que alguém já fez e transformou isso num método para ajudar outras pessoas e para outras pessoas não precisar levar mais 2 anos para descobrir isso, não precisar mais levar 4 anos para descobrir isso, mas em apenas 3 meses segue os mesmos resultados que ela já conseguiu, ou até resultados muito maiores, porque você tem um método agora. Né? Um bom método, ele vai te ajudar em todas as etapas e de driblar as suas dificuldades. E aí, eu quero entrar agora no método que eu criei. Né? Falando sobre método, eu quero te mostrar e te oferecer um método que eu criei, que é o programa Copy One, que é um treinamento 100% online que vai te fazer criar ofertas irresistíveis e cartas de vendas capazes de dobrar o seu faturamento. Eu criei esse método, esse programa Copy One, depois de mais de 2 anos estar estudando copywriting, depois de mais de 2 anos estar estudando marketing digital e ter testado de tudo, literalmente de tudo, desde títulos de e-mail, formas de e-mail para vender, para criar conteúdo, formas de cartas de tudo, tipo para consultoria, para mentoria, para produto físico, depois de vários testes que eu fiz, tanto com os meus clientes, principalmente com os meus clientes, tanto até no meu negócio mesmo, com os textos, com as estratégias que eu usei, eu cheguei no método Copy One, que é pegar de fato apenas o que funciona. Ou seja, eu levei 2 anos praticamente, mais de 2 anos até, estudando, fazendo mentoria, fazendo treinamentos e testando. E aí eu cheguei nesse método, que é que você não vai precisar levar 2 anos. Você não vai precisar investir nas mesmas mentorias que eu fiz. Você não vai precisar investir os mesmos treinamentos que eu fiz, que alguns já custaram até 10 mil reais. Então você não vai precisar fazer esse investimento e levar os 2 anos ou mais para ter esses mesmos resultados, para ter mais vendas, para você conseguir convencer mais as pessoas, para você nunca mais ter medo de quando for lançar alguma coisa, um produto, você ter o medo se vai vender ou não. Sabe por quê? Porque você sabe que vai vender. Porque agora você tem um método que funciona. E basta seguir esse método que você sabe que vai ter resultado. Ou seja, você não vai fazer mais um famoso acerto e erro, né? Você não vai fazer mais na base tipo, do teste, vamos ver se funciona. Você vai ter algo que realmente funciona, né? E se você quer criar cartas de vendas, mas você deseja criar ofertas irresistíveis, impossíveis de ser ignoradas, e se você tem vontade de dar um salto no seu negócio e principalmente na sua vida, melhorando sua comunicação de vendas, o Copy One é para você. E por que vai melhorar a sua vida também? Porque os negócios, as empresas, eles são constituídos de pessoas. Se você consegue mais tempo na sua empresa, você vai conseguir mais tempo para você na sua família. Porque conforme você consegue escrever cartas de vendas, essas cartas de vendas com essas ofertas, né, com essa comunicação que você aprende a ter, além de você aprender de forma mais rápida, num curto espaço de tempo, e conseguir aplicar também num curto espaço de tempo, e com isso ter resultados num curto espaço de tempo, você consegue muito mais liberdade para você. Por quê? Você vai ter mais tempo, você vai ter o seu negócio funcionando de forma segura, com lucro e faturamento e tendo uma vida mais tranquila, né? Como que seria para você imaginar que você tem um negócio funcionando sem o problema de, tipo, será que eu vou vender no mês que vem? Será que eu vou vender na semana? E se isso que eu vou fazer, vou investir, aí será que vai vender e vai me dar prejuízo? Quando você tem essa segurança, você consegue viver de forma muito mais segura, porque você sabe, são praticamente zero. E sabe por quê? Porque alguém já fez e agora está te dando o mapa e a bússola para você não precisar cometer erros que ela cometeu, né? Ou seja, esse programa, né? Para quem é o programa Copy One? O Copy One, ele serve tanto para donos de empresa física, online, para quem é produtor digital, se você tem um curso digital, ou não importa se você não tem ainda, mas você deseja ter um curso e já tem em mente do que quer criar, ele funciona para você também, porque apenas ter o curso digital, como eu disse, apenas ter o produto ou serviço não é o suficiente. Você precisa saber
se comunicar da forma correta para as pessoas certas para vender. Né? E mesmo se você também é um afiliado digital, se você não tem um produto e vende produto de outras pessoas, porque um afiliado ele faz uma venda de forma intermediária. Você precisa saber se comunicar também. E você é um consultor, se você é um prestador de serviços também, porque você precisa saber vender. Toda pessoa que tem um produto ou serviço, ela vai precisar vender, né? Ou seja, após você entrar no programa, você vai ter a capacidade de criar ofertas irresistíveis, mais poderosas. Você vai ter a capacidade de dominar a arte do copywriting e de escrever de forma persuasiva. E o melhor de tudo, você vai começar a pensar como um verdadeiro copywriter. Ou seja, você vai começar a pensar de forma persuasiva. Precisar ficar mais pensando como você vai escrever o seu texto para vender. E até se, e assim, eu falo de uma coisa prática. Se você, isso vai te ajudar, até se você vai fazer negociações, por exemplo, pessoalmente com a pessoa, onde que você não tem tempo para se preparar, onde que você não tem tempo para pensar no que você vai escrever, porque você vai ser uma pessoa persuasiva. Você vai começar a pensar como as vendas, tanto online, tanto assim, uma negociação de pessoa para pessoa, vai se tornar muito mais fácil. Porque você vai começar a saber exatamente a como vender para aquelas pessoas sendo persuasivo. Né? E você também vai saber quebrar a objeção e criar qualquer desejo no seu cliente. Né? Ou seja, não tem método. É um método desenvolvido por mim depois de muitos estudos, pesquisa e prática aplicando técnicas e estratégias de copyright e marketing digital ao longo dos anos que eu venho trabalhando com isso. E mesmo se você não estiver seguro, eu te dou 30 dias. Ou seja, você tem 30 dias para testar. Você não tem risco nenhum. Se dentro de 30 dias você achar que o seu envio valeu a pena, é só pedir o seu dinheiro de volta que eu devolverei imediatamente. Porque eu não quero junto comigo pessoas que não tiveram resultado. Eu quero apenas junto comigo pessoas que tiveram resultados igual aos meus ou até maiores que os meus. Ou seja, se após você entrar no programa, você ver que o programa não é para você, você não conseguiu um retorno conforme o investimento que você teve, eu te devolvo tudo, 100% do que você investiu. Sim, se após os 30 dias você testar e não tiver resultados durante 60 dias, eu vou dar uma consultoria gratuita para você. E mesmo se na consultoria gratuita eu não conseguir te dar resultados, eu vou te devolver o seu dinheiro de volta. Ou seja, o seu risco é por minha conta, não tem nada a perder agora. E além de tudo, você vai levar 4 bônus, que é como gravar e editar vídeos de vendas, que naturalmente esse 127 reais. Webinar Mentoring, que são webinários semanais e durante a cada que é como um ato de mentoria. Só isso com todas as pessoas comigo para aprender com as outras, literalmente na prática. Você vai aprender na prática comigo e vai aprender na prática com outras pessoas. Eu vou pegar na sua mão e fazer você escrever textos persuasivos, escrever cartas persuasivas. E você vai ter acesso ilimitado aos meus templates também, as mesmas cartas de vendas que eu uso, as mesmas ofertas que eu uso, tanto para mim, tanto para os meus clientes. E tem um bônus muito especial que é apenas para o mentoria em 1 a 1. Essa mentoria ela é apenas para os 5 primeiros, porque só essa mentoria custaria 10 mil reais. Porque hoje eu dou uma consultoria, as minhas consultorias, ela custam em média 30 mil reais. Então uma mentoria, ela não custaria menos que 10 mil reais. E quem se inscrever, quem for os 5 primeiros, vai ter essa mentoria individual. Eu vou mostrar exatamente para você onde estão os seus erros e te mostrar onde acertar. Né? E esse curso, ele naturalmente, né, esse treinamento, ele naturalmente custaria 2.497. Mas, se você for levar ele hoje, se você se inscrever agora, você vai pagar apenas 12 vezes
de R$ 97,14. Ou seja, menos de R$ 3 por dia. Cara. Menos de R$ 3 por dia é o que te separa ofertas mais persuasivas de no seu próximo lançamento, de nas suas próximas seu negócio no próximo mês, você ter um retorno de até 3 vezes maior do que isso. Imagine que hoje você fatura por mês. Imagine que no próximo mês, após você saber exatamente esse método, você não vai mais faturar R$ 2.000, você vai faturar R$ 10.000. E assim vai. E assim vai multiplicando. E conforme você vai aplicando, a tendência é cada vez mais você aumentar o seu lucro e você aumentar o seu faturamento. Ou seja, e todo esse valor é incluso, como eu falei, suporte e os presentes, que são os templates e tudo mais que eu vou acrescentando conforme o tempo depois. Porque eu gosto de acrescentar mais, eu gosto de colocar mais na mesa do que eu prometi, né? Porque eu quero gerar valor para vocês. E assim, uma coisa muito importante, como é a turma e como ela está no valor promocional, as aulas elas serão feitas com toda a turma, com um módulo por semana. Ou seja, é muito mais legal porque você vai poder tirar as dúvidas que você tem na hora. Além de eu te ensinar ali na hora, você vai poder tirar suas dúvidas na hora. E mesmo se você não conseguir assistir no dia, todas essas aulas vão ficar gravadas. E o mais legal de tudo, né? Que para mim é o mais interessante. Esse treinamento para você vai ficar disponível por acesso vitalício. Se daqui 50 anos você fazer o seu login e senha, você vai conseguir assistir todas as aulas de onde quiser, quando quiser, quantas vezes quiser. Ou seja, as inscrições elas só vão até terça-feira agora, até o dia 6, às 11h59 da noite, né? Às 23h59. Depois disso, eu vou fechar o carrinho, você vai ter perdido essa oportunidade. Né? Tem as pessoas que estão aqui ao vivo agora, né? Online. Para isso tem as outras pessoas na lista de WhatsApp. Ou seja, as chances são, como é uma primeira turma, eu tô com vagas limitadas para eu entregar o melhor possível para vocês. Porque a minha intuição é fazer o máximo possível em formato de mentoria para realmente você não sair com dúvidas. Para realmente, em apenas 2 módulos, você já começar a escrever a sua carta de vendas e já começar a ter resultados em apenas 15 dias. Imagine que você tem uma lista de e-mails e depois do segundo módulo, em apenas 15 dias, você aumente até 50%, 100% das suas vendas só na sua lista. Seria muito interessante. Né? Eu, pelo menos, queria ter tido essa oportunidade há 2 anos atrás, quando eu estava tendo aquela dificuldade que eu falei que eu não conseguia gerar resultado. Então, se inscreva agora e já entrar no programa Copy One.